pro Bahia? É um jogo difícil pro Bahia. É mais difícil pro Vasco. Não, O Bahia tem mais time. Peraí, mas... Tá jogando muito melhor. Então, essa é a questão que eu tô colocando. Quando a Natália coloca ali jogo difícil, eu acho que ela estava se referindo a um jogo difícil pro Vasco. Isso. É isso. O meu ponto de vista é, o Bahia, como terceiro colocado no campeonato, hoje, com o investimento que tem, com a estrutura que tem, ele é o favorito. Sim. Sim. Ele joga em casa, inclusive. Jogo muito mais difícil pro Vasco. E- Não? Eu estou só invertendo o ponto de vista. Então diga, explique. Eu não entendi. O Bahia vai ter um Vasco que vem empolgado porque ganhou de goleada do São Paulo. Vai ter um adversário difícil. Eu tô vendo esse time que tá na tela aí, ó. Vai ter um time mais bem organizado pelo Rafael Paiva hein? do que estava time, antes hein? com Bonzinho, o hein, Álvaro Nath? Pacheco. Jogaria Então no você seu está dizendo, time? entendi. O O Eugênio... foco meu é a partir do Bahia, não é a partir do Vasco. É isso que eu estou colocando. Porque hoje o Bahia é maior que o Vasco. Você está dizendo que é um jogo mais Vai dar difícil pro corte, Bahia hein, porque o Eugênio? Vasco melhorou na última rodada, é isso? Sim. Eu só estou invertendo o ponto de vista. Vai dar corte. Ao invés de falar do ponto de vista que a Natália falou, pensando no Vasco, é um jogo difícil pro Vasco. Peraí, não. O Bahia, nesse momento, está maior que o Vasco. Está melhor que o Vasco. A tabela mostra isso, o desempenho mostra isso. Então, o Bahia é que vai ter um jogo difícil contra um time que vem embalado, que ganhou confiança após ter vencido o São Paulo. Acho que a gente começar a falar do Vasco mexeu com a sua cabeça, Eugênio. Você está invertendo tudo, Eugênio. Estou invertendo o ponto de vista. O foco aqui é prioritário em relação... o Bahia na frente do Vasco. Você é o Capitão América. Você dá aula aqui todo dia, agora você está invertendo tudo. Estou invertendo sim, eu vim para confundir, não vim para explicar. Eu estou colocando o seguinte, o Bahia hoje é que tem um adversário difícil, porque ele é que é o favorito. A responsa é do Bahia. E aí, vai dar corte que ele falou. Tá aí a escalação do Bahia provável está maior. Bahia. Está maior que o Vasco. Eu nem vou falar a escalação toda. Só vou falar bela Caio escalação. Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Tassiano fazendo gol, Everaldo jogando o melhor futebol, Bahia pra cima, Arena Fonte Nova lotada, fator casa pra cima do Vasco, Eugênio Leal. E o meu palpite é 3-1 Bahia. Já dei palpite, Não entendi. já coloquei Fator completo. casa pro time do Fator Vasco? casa, aquela torcida linda do Bahia. E tá aí o provável Vasco. Só que o Vasco vem com estrela. Vem. Não vem, Natália? E tá com estrela de fato, né? Menino da base, bem aproveitado pelo Paiva. E fez um belíssimo jogo contra o São Paulo. E pode me cornetar, porque eu gosto do futebol Quanto do gol Adson. que vai ser? Eu gosto do futebol do Adson, acho bom jogador. Não é craque, nada disso, mas eu gosto. Garoto novo, começou no Corinthians. No Vasco, que o Vasco tem hoje, ele ajuda. Vai ter gol do Verratti. Virou craque? Não, craque não. Ah, tá. Vai ter gol do Verratti. 3-1 Bahia, meu palpite. Nossa. Tá vendo aí o que você falou? É um jogo difícil pro Bahia, que vai Não, tomar um você gol que falou e tal. isso. Eu não falei nada disso. É um jogo difícil pro Mas vai Bahia. ser de virada? Como é que vai ser, Abel? Não, também... Você aí gosta Não pensei sobre isso. Não refleti. A verdade é a seguinte... Todos os jogos, falando sério, todos os jogos são difíceis. Claro que são. Sim. Mesmo quando você enfrenta um time que tá numa má fase. Não, mas assim, por exemplo, o jogo do clássico São Flamengo Paulo e veio- Vasco não foi difícil. O São Paulo veio muito O desarrumado. Flamengo pra jogar fez contra o 6 do Vasco, poderia ter feito 7, 8, 9, 10. Foi fácil o jogo. Começou ali um pouco diferente, depois o Flamengo botou o Vasco na roda e foi fácil. Há jogos fáceis, não são todos, são poucos, na verdade, mas há jogos fáceis. A questão é que esse Vasco que o Bahia vai enfrentar, na condição de favorito, Bahia hoje briga lá em cima, é um time que, por exemplo, foi ao Maracanã e impôs ao Flamengo 34% de posse de bola apenas. Isso aí é para pouquíssimos. Esse Bahia vai enfrentar hoje um Vasco que é mais organizado do que estava há uma semana. Está alcançando? O Rafael Paiva, ele conseguiu dar um sentido de organização ao time que ele não tinha sob o comando do Álvaro Pacheco. Essa ansiedade... Isso não Às significa vezes que o eu sou Vasco... ansioso, mas às vezes vocês são ansiosos. Foi um jogo, você já está dizendo que Abel, ele deu eu mais tô organização. somando Tem esse que esperar jogo. mais jogos para ver se ele deu organização. Esse pro Vasco. não foi o primeiro jogo do Vasco sob o comando do Paiva. Ah, mas depois da saída Sob o comando do Paiva, do o Vasco Pacheco, eliminou sim. o Fortaleza na Copa do Brasil. Por que ele não ficou, então? Ele não ficou porque a perspectiva era, esse aqui é um técnico interino e vamos buscar um técnico de grife internacional para chegar. E o que se provou foi que ele estava dando mais resultado do que o técnico que veio de fora. Que é verdade, não teve tempo, mas foi prejudicado porque no primeiro jogo tomou logo de 6. Não conseguiu fazer o time ser mais competitivo no Clássico. Então, o que acontece? Hoje o Vasco, a atuação contra o São Paulo,
O resultado contra o São Paulo enche a torcida e o time de confiança, mas não é só o resultado. O time foi um time mais compacto. Se você pegar todos os mapas de atuação dos jogadores, foi um time melhor posicionado em campo. São Paulo jogou muito mal, veio com algumas peças. Eu não estou dizendo que o Vasco vai ganhar o jogo, Abel. O Bahia é muito mais organizado. Eu estou falando que o Vasco, contra o São Paulo, demonstrou uma capacidade coletiva de organização muito superior ao que vinha demonstrando. Porque se jogasse da mesma forma, mesmo o São Paulo um pouco modificado, meio desinteressado, ao que parece no jogo, você falou. O Vasco não teria conseguido virar e não teria feito 4-1 em cima do São Paulo. Hoje nós vamos tirar essa teima aí. Se o resultado do Vasco contra o São Paulo foi um divisor de águas ou começo de uma melhora. Mas assim, ainda é só o básico, tá, professor? Eu acho... um time mais organizado e tal, mais aguerrido, mas é só o básico. O adversário de hoje é muito forte. Acho que foi o começo de uma melhora. Mas eu acho que é o começo de uma melhora insuficiente para segurar o Bahia. Acho que o Bahia hoje ganha, você botou 3-1, apoio 2-0 para o Bahia. Natália Ferrão, Abel Neto e Eugênio Leal falaram muito. Não, eu tava aqui... Chega de Abel Neto e Eugênio Leal. Nada, eu quero Iremos ouvir. Eu cedi todos os meus minutos, eu passei um pix aí pra ver. Eu quero saber se você concorda com o Eugênio. Quero saber se você concorda com o Eugênio, comigo, com o professor. Ao mesmo tempo que eu achava que o Pacheco não tinha nada a ver com a goleada que sofreu pro Flamengo, e para mim não tinha, porque ele tinha acabado de chegar, não tinha tido tempo ainda de conhecer o que era cada coisa, também acho que o Paiva ainda não fez esse milagre, né, da ressurreição do Vasco, ainda não. Talvez mais organizado por já conhecer o elenco, de apostar nos jogadores jovens, ok. Isso foi legal mesmo. Eu tô com o professor, acho que o Bahia, ele é favorito, sim. Pelo time que está montado, pela organização do time, da forma como tem jogado os últimos jogos, e a tabela fala muito. É que os números, na hora do vamos ver, né, professor? A matemática dos números. O Abel falou, a amostragem daquele jogo do Vasco é pequena. Então vamos pegar, sei lá, os 3 últimos jogos de Vasco e Bahia. Você vai ter essa melhora do Vasco, mas vai ter um Bahia num momento muito bom, mesmo em derrotas como aquela para o Flamengo. Jogando bem, o Bahia jogando bem, você disse tudo. Mesmo quando perdeu, jogou bem. O Bahia é mais consistente hoje. Exato. É mais consistente hoje.